Olá! Em meados do século XVIII, mais de 1,5 milhão de italianos chegaram ao Brasil. Com eles, nas bagagens, vieram sonhos, a fuga de crises econômicas, sanitárias e humanitárias e o desejo por uma vida cada vez mais digna. No programa de hoje, a gente vai falar sobre imigração e a contribuição comercial, empresarial e também política de uma das famílias mais tradicionais aqui da cidade de Extrema, representada pela oficial do primeiro tabelionato de notas de Extrema, Maria Wanda Olivotti. Então fique ligado nesse bate-papo. Eu sou Léo Demeter e este é mais um Câmara Entrevista. Os fluxos imigratórios tiveram maior expressão no Brasil entre os séculos 18, 19 e 20. Com isso, mais de 3,5 milhões de estrangeiros vieram para terras brasileiras, o que corresponde atualmente a mais de 75% do total de imigrados. Podemos afirmar que, de maneira significativa, a imigração contribuiu para o enriquecimento das nossas origens e a formação da nossa população. Bem, vamos falar com uma das representantes de uma das famílias mais tradicionais aqui da cidade de Extrema, que ajudaram no desenvolvimento de diversos setores do município. O bate-papo é com Wanda Olivotti e ela vai contar um pouquinho mais dessa história pra gente. Ela nasceu em Extrema em 16 de fevereiro de 1942. É filha de Aldo Olivotti e Ana Leontina Zingari Olivotti. Tem 10 irmãos: Alfredo em memória, Judite, Aldo, Matusalém também em memória, Pitágoras, Epaminondas, Raquel, Crisóstomos, Fátima e Felipe. Estudou os 4 primeiros anos do curso primário na Escola Estadual Odete Valadares. Da 5ª à 8ª série e o curso normal, atual magistério, no Colégio Sagrado Coração de Jesus de Bragança Paulista. Estudou na PUC de Belo Horizonte e tem formação em Filosofia, Ciências e Letras na área de Português e Inglês. Pedagogia da Faculdade de Machado, Minas Gerais, com especialização em Administração Escolar. Ela iniciou como escrevente juramentada substituta em 1978 no primeiro tabelionato de Extrema e hoje é tabeliã concursada desde 2012. Bem, a gente recebe aqui no nosso estúdio Dona Wanda. Quero agradecer a presença da senhora conosco aqui. Tudo bem, Dona Wanda? Tudo bem. Bem, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos falar um pouquinho de história. A senhora representa a geração dos Olivotti, né? Que é uma família que deu uma importante contribuição para o crescimento da nossa cidade em diversos setores, como eu acabei de ler aqui. Conta pra gente um pouquinho dessa história da família. Quem foram os primeiros descendentes dos Olivottis? De onde que eles vieram, Dona Wanda? Bom, antes eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você. Quero cumprimentar a TV Câmara e todos os que possivelmente vão nos assistir. Uma boa tarde e espero contar um pouco da história da minha família, que muito me emociona e que nos fortalece no nosso dia a dia. Tudo começou com a vinda dos meus bisavós da Itália para o Brasil. Meu avô se chamava Pietro Olivotto e nasceu numa aldeia da Itália que se chamava Covolo di Piave. Fica na região de Vêneto, na província de Treviso, na velha Itália, na época Reino da Itália, né? Eles viviam na lavoura. Os pais de Pietro plantavam vinha, cereais, e com a situação financeira da Itália na época, muitos italianos começaram a emigrar para outros países. E Pietro, com 20 anos, e sua esposa Margherita, com 21 anos, decidiram vir para o Brasil. E tomaram um vapor no porto de Gênova e vieram com destino para a pequena cidade do estado de São Paulo,
que se chama ainda Charqueada. E chegando, depois de quase um mês de travessia, chegaram no Porto de Santos, e lá no Porto de Santos, muitos fazendeiros ficavam esperando os imigrantes para convidar para irem para suas fazendas, para trabalhar na lavoura. E estava presente lá o coronel Simeão Estelita Cardoso, que convenceu meus avós, meus bisavós, para virem para a Extrema. E eles aceitaram o convite. Um convite feliz. E vieram com muita coragem, com muita vontade, como diziam os italianos, fazer América. Né? E chegando em Extrema, eles se estabeleceram e tiveram 4 filhos. O tio Efísio, que ficou pouco tempo em Extrema, o vô Alfredo, o tio Remígio, que ficou no bairro do Rodeio, no bairro do Barreiro, e ali ele cultivava também muitas plantas e abastecia a cidade com seus produtos. E também a minha tia Adélia, que casou-se com um Cardoso Pinto, Benedito Cardoso Pinto. E ficaram vivendo aqui em Extrema, constituindo suas famílias pelo trabalho e cumprindo mesmo uma missão de verdadeira família italiana, com seus costumes, com as suas tradições, mas também respeitando os costumes brasileiros. Importante, né? E assim começou. Começou a história da família dos Olivotti, né? Dona Wanda, a gente sabe que aqui em Extrema tem ruas, avenidas, que levam o nome dos seus antepassados. Como é que é para a senhora analisar este reconhecimento em homenagem dos seus antepassados? Bom, é uma emoção muito grande, não é, a gente constatar o reconhecimento da cidade pelos feitos realizados pelos meus antepassados. Não é? Eu posso dizer que é uma homenagem digna e também é uma homenagem justa, porque, de fato, houve um trabalho muito grande da parte dos Olivotti a favor do município. Meu avô Alfredo foi eleito prefeito em 1936 e assim que ele assumiu a gestão, ele já determinou metas a serem conquistadas. Política de gestão de crescimento, Isso. Né? E ele percebeu, era constatável que Extrema não tinha saneamento básico, rede de esgoto, água encanada, luz elétrica. E ele começou por esse caminho, que é justamente o setor da saúde. E ele investiu muito nesse aspecto. Não havia naquela época um centro médico que atendesse a população, mas tinha, na época, já em 1936, a farmácia do meu tio Olinto Soares, que era casado com a minha tia Wanda. E ali, então, ele se predispôs a atender a população no aspecto da vacina, sim, principalmente a vacina da varíola. A questão farmacológica, né? Isso. E atendia também a população nos casos que eram necessários e que ele poderia atender, e casos mais complicados ele encaminhava para Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista. Sim. Isso no setor da saúde, mas também ele investiu muito no aspecto da educação. E já no começo ele sentiu necessidade de ter um estabelecimento escolar regular, porque existia uma casa de instrução.
E aí ele começou a trabalhar, só que a inauguração da escola foi na década de 40. Mas ele não se descuidou das escolas rurais. Então, procurou estabelecer escolas rurais, né, nos bairros, não é? E dessa forma ele foi atendendo às necessidades da população. No aspecto viário, que hoje é o plano diretor, ele também não se descuidou. Então, sentia necessidade de facilitar o trânsito da população rural para a cidade. E aí traçou diversas estradas e ampliou as que já existiam. Facilitando a vida do homem do campo da cidade. Isso. E mesmo o transporte de mercadorias. Sim. E o meu tio Olinto, quando ele foi prefeito, ele conseguiu comprar, quer dizer, o município, né, comprou uma máquina própria para abrir as estradas. E aí sim facilitou ainda mais, né? E também ele possibilitou que a população fosse mais valorizada, porque já poderia usufruir de benefícios mais eficientes para a própria saúde, para ter uma convivência melhor, não é? E após o meu avô, entrou como prefeito o meu pai, Aldo Olivotti. Soraldo. Não é? Meu pai, na época, tinha 25 anos. Era novo. Era muito novo. Mas tinha uma competência administrativa e tinha uma cultura muito grande. Ele era, além de ter estudado no Colégio São José de Pouso Alegre, ele ainda era um autodidata, lia muito e gostava muito da parte literária, tinha uma fluência verbal muito boa, escrevia muito bem. Então, Aldo Olivotti deu continuidade às linhas mestras da gestão do meu avô, e ele, no aspecto da educação, educação e cultura, ele reunia a população na casa de instrução e ali com um grupo de amigos com um nível intelectual mais elevado, proporcionavam saraus, teatros, encontros literários. Além disso, eles faziam diversas palestras sobre cultura, sobre ética, sobre a democracia, principalmente, na época que estava efervescente. Se discutia muito isso na época. Discutia muito política. Então, essa reunião das pessoas na casa de instrução possibilitou a vontade de aprender mais, de conhecer mais. E também ele conseguiu, através de decretos, criar novas escolas rurais. E na parte viária, não é? Ele procurou também transformar a Praça da Matriz, que era um chão batido, um terreno batido, numa praça com um jardim com traços clássicos. E denominou como Praça Getúlio Vargas. E meu pai, então, tinha essa visão não só de harmonia, mas de harmonia ambiental, né? Como também de uma harmonia intelectual, uma harmonia de aprendizagem. E ele foi muito, muito altruísta em se dedicar para a população, para o município. Importante, né? E também foi na época do meu pai que foi iniciado o campo de futebol. Depois foi inaugurado também na gestão do meu tio Olinto. Mas até eu gostaria de trazer esse detalhe para você ver a extensão que é o terreno do campo de futebol, hoje estádio Sebastião Camanducci.
né? A visão ampla, pensando no Naquela futuro, época, né? naquela época. Tanto é que você pode ver também as ruas antigas. Olha, nas nossas ruas antigas, Coronel Antônio Cardoso Pinto, Rua Nenê, Benjamin Constant, Que são ruas centrais da 22 cidade, de né? julho, são ruas que têm trânsito para duas mãos e ainda para estacionamento na lateral. Então, é uma visão ampla, não é? Pensando no futuro. Sim. E eu acho que isso é muito Na política visionária gratificante, naquela época, não dá não. muito gratificante para quem lembra de tudo isso. É importante. Né? E também eu falei sobre o aspecto viário, Sim. da educação, da Saúde. saúde, mas tem mais um detalhe importante na gestão do meu pai, que eu não posso deixar de acentuar. Estou falando muito? Não, a senhora fica à vontade. Então, é que na época, Extrema era submissa, pertencia à circunscrição jurídica de Camanducaia. Então, as pessoas tinham que ir até Camanducaia para resolver suas questões judiciárias e também para fazer os registros de seus imóveis. Meu pai percebeu a necessidade de dar uma segurança jurídica para a população e começou, então, a ter contato com o governador da época, governador do estado, com a Secretaria do Interior e Justiça, e conseguiu trazer para a Extrema o termo judiciário, que é uma preparação para a instalação da comarca. Mas com o termo judiciário, que foi instalado no dia 5 de abril de 1939, no antigo fórum mesmo. Sim. Foi ali. Essa casa foi doada, na época do meu pai, para o Estado, para poder ser a sede da Justiça em Extrema. E nesse dia, do dia 5 de abril, foi a instalação e nós temos até essa ata em que o advogado, Dr. Guilherme Marzagão, uma pessoa muito culta também, que atuava muito aqui em Extrema, fez uma homenagem muito rica para meu avô, que iniciou o novo desenvolvimento de Extrema, e também para o meu pai, que é comovente, elogiando a força de vontade que eles tiveram de ir em frente, não é? Em muitas questões, não só nos outros aspectos da saúde, da educação, da parte viária, como também na parte jurídica. Outros setores ligados, outro setor importante. Sim. E com a vinda do termo judiciário, Léo, vieram também os cartórios. O cartório do ofício do primeiro tabelionato, o ofício do segundo tabelionato, o registro de imóveis, o cartório de títulos e documentos, anexo ao segundo de notas, ou de protesto. Então, a população foi muito bem servida em todos esses aspectos. Pôde contar com uma estrutura de desenvolvimento. Pôde contar com essa segurança jurídica que é tão importante para a população. Extrema se desenvolveu cada vez mais. Isso. Então, e depois do meu pai, você falou sobre os olivotes, a gestão dos olivotes, né? Nós temos um outro olivote que foi o meu tio Jair Olivote, que também deu continuidade às mesmas metas. Prefeito, como prefeito, no aspecto da educação, aumentando as escolas, dando incentivo, melhorando a parte de material escolar, não é? O nível dos professores. E, além disso, também ele abriu a Avenida da Saudade, que é ampla também, não é? Para a época, e a Tancredo Neves,
que na época chamava 31 de Março. Que é uma das principais vias de acesso à região central da cidade. Isso. E também nós podemos dizer que Jair Olivotti, apesar de pouco tempo do seu governo, ele marcou a sua presença como um bom administrador. Todos eles, né? Principalmente nas ruas que não tinha pavimentação, ele conseguiu também pavimentar as ruas que faltavam. Todos eles com visão para diversos setores do município. Do município. E também Olinto Soares, que tem como sobrenome Soares, mas fazia parte do grupo político e trouxe muitos benefícios para a cidade. E Olinto Soares era casado com a minha tia Wanda, não é? Que era uma exímia costureira também na cidade. Dona Wanda, eu queria perguntar uma coisa para a senhora. A senhora acompanhou a gestão do ex-prefeito, né, o senhor Jair Olivotti, entre 1970 e 1973. Como é que era Extrema nessa época, dona Wanda? Então, Extrema nessa época... A gente sabe que estava em plena marcha de desenvolvimento, mas eu queria saber da senhora que vivenciou esse desenvolvimento da cidade. Como é que era Extrema nessa época? Para as pessoas conhecerem um pouquinho. Então, nessa época, Extrema tinha uma característica ainda própria de Extrema. Ela tinha sua identidade. Eram as pessoas, né, das mesmas famílias que iniciaram, não é, a nossa cidade, e tinha uma convivência quase que familiar entre todos, né? Era um ambiente pacífico, tranquilo, e onde as pessoas circulavam tranquilamente pelas ruas, onde os passeios no jardim, na praça, eram muito agradáveis, né? E essa é a convivência normal das pessoas, né? E em outros aspectos da educação, da saúde, estava sendo desenvolvido à medida do possível, porque na época também os recursos econômicos da prefeitura eram muito poucos, não é? E muitos políticos da época, eles tiravam até das suas reservas para investir nos benefícios para a comunidade, né? E eu acredito que mais ou menos por aí. Dona Wanda, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para a senhora. Outra posição importante ocupada pela senhora foi a direção da Escola Estadual Alfredo Olivotti, né, que é o seu avô, na gestão do ex-prefeito, saudoso prefeito Evandro Brito da Cunha, que também leva o nome de uma instituição de ensino aqui no município. Como é que era a educação nessa época e quais eram os principais desafios nesse período, dona Wanda? Então, eu comecei como diretora na Alfredo Olivotti, na época era Escola Estadual de Extrema, que as pessoas conheciam como ginásio, né? Eu comecei na gestão de Jair Olivotti, no final da gestão. E naquela época, a educação tinha uma consistência, podemos dizer, amparada em princípios firmes, princípios educacionais, precisos, objetivos, onde todos os educadores trabalhavam por ideal e com uma capacidade muito grande no aspecto de conhecimento das matérias, no aspecto de uma visão de mundo muito, muito altruísta, em que a dedicação à educação era, de fato, voluntária, consciente e de um idealismo invejável. Eu tive a felicidade
de ter um corpo docente exímio, que deram uma sustentação para a escola que até hoje eu reconheço e vejo reflexo nos meus ex-alunos, como profissionais, como pais de família, como pessoas que conseguiram vencer na vida, saindo até da nossa cidade e sendo vitoriosos fora dos nossos limites. E além dos professores, também tive a colaboração dos pais. Os pais, naquela época, transmitiam uma confiança ímpar na escola. Eles entregavam seus filhos sabendo que os seus filhos estavam bem cuidados. Segurança e confiança. Com uma segurança. E, além disso, eram verdadeiros colaboradores. Participavam das festas, participavam das gincanas, participavam das festas beneficentes. Tinha um envolvimento muito grande. Tinha um envolvimento muito grande e davam todo o amparo para que os professores, de fato, vivenciassem as duas linhas da educação, a informação, através do conhecimento, e a formação, levando aquelas crianças, aqueles adolescentes, para serem verdadeiros cidadãos, que tivessem princípios éticos, princípios baseados na família, vivessem de uma tal forma que a moral, a vida em função do bem-estar social fosse de fato preservada. Então, tudo isso era muito importante para quem educava naquela época. E, além da colaboração dos professores e dos pais, os alunos também, eles tinham um amor pelo nome da escola, que eles defendiam a escola, através da maneira como eles se portavam. Se entusiasmavam com tudo que a escola fazia, não só com o conteúdo que era ministrado pelo currículo escolar, como também pelas atividades extras. Então, nós tínhamos uma fanfarra brilhante, sim, que participava de concursos. Famosíssima, por sinal. Participavam de concursos e traziam troféus, né? E também nós tivemos o início dos festivais. Na minha época, nós instituímos o Festival da Canção e da Poesia, em que os alunos que participavam, compunham as suas poesias, as suas músicas, e mesmo outras pessoas da comunidade. Então, era um ambiente em que a escola era o centro das atividades sociais da cidade. E familiares também. Participávamos, fazíamos baile, fazíamos gincana na praça, lá no estádio. Então, era uma verdadeira festa. Era uma educação com alegria. A escola era a segunda casa. Era a segunda casa. E tinha muito mais coisa que não dá para a gente falar. Bacana. Importante esse relato, essa história que hoje forma a nossa educação. Dona Wanda, hoje a senhora é cartorária titular do primeiro tabelionato de notas aqui de Extrema. Uhum. A gente sabe que existe uma burocracia muito grande nesse trabalho, né? E existem serviços importantes para a nossa população que são realizados, como autenticação, averbação, emissão de certidões, abertura de firmas, enfim, serviços de relevância pública. Como é que é o dia a dia no setor cartorário? Olha, é bastante agitado. Não é? O movimento é muito grande, porque as pessoas procuram, não é, resolver as suas situações jurídicas com relação aos atos notariais, mas nós procuramos atender
com a máxima agilidade e com muita segurança, porque o cartório, os atos notariais têm que dar autenticidade e segurança jurídica. Então, tudo é trabalhado com muita seriedade e nós não deixamos de estudar diariamente. Nós procuramos dividir o nosso trabalho em setores. Então, temos o grupo que trabalha com as autenticações, reconhecimento de firmas, cartões de assinatura. Temos outro grupo que trabalha com as escrituras, procurações, que são diversos tipos de escrituras. Temos o setor de certidões e temos também outro setor que é das informações e das comunicações, que nós prestamos conta para a Corregedoria Geral de Justiça, para o Conselho Nacional, para a Receita Federal e para todos esses, para o juiz da comarca. Então, nós temos pessoas dedicadas exclusivamente para passar essas informações. Então, o trabalho flui muito bem, com muito equilíbrio e com muita segurança. Importante. Dona Wanda, a senhora falou sobre a questão política, explicou, né, sobre a contribuição que a família Olivotti trouxe para o crescimento de Extrema, mas também tem um aspecto muito importante que a gente não pode deixar de citar, que é a questão da vida cristã muito presente na família da senhora. Eu gostaria de saber qual a importância da mediação divina nas relações familiares. Como é que a senhora analisa, avalia e explicita o envolvimento da família com a igreja? A religião para nós é sagrada, porque a própria palavra religião significa religare, ligar com o Altíssimo, ligar com Deus. E essa ligação com Deus tem um braço horizontal também, tem o braço horizontal da comunidade. Então, no momento que eu me religo com Deus, eu tenho também que abranger a comunidade que está ao meu redor. Então, eu vejo que a minha família conseguiu fazer essa religação com Deus atuando em função da comunidade. Porque para mim isso é religião, para mim isso é fé. E isso nós recebemos dos nossos antepassados. E nós vivemos hoje não como uma tradição, mas como uma opção de vida. Uma opção livre, uma opção voluntária, consciente, em que Deus está na nossa vida em primeiro lugar. E dessa forma, nós podemos colaborar com a igreja através da paróquia de Santa Rita. Então, nós participamos das atividades religiosas, das atividades pastorais, das atividades beneficentes, e eu acredito que a família toda se envolve nessa questão, né? E agora eu estou me lembrando que o meu avô Alfredo, já na década de 40, ele foi quem iniciou, quem praticamente criou o Asilo São Vicente de Paulo. Então, por aí você vê que existe, desde o começo da minha família, essa relação amorosa com o divino, mas, ao mesmo tempo, com os que precisam, com aqueles que necessitam de ajuda, que é o braço principal da igreja, que é a caridade. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, mas antes eu gostaria de saber uma opinião da senhora. A gente falou sobre a importância da religião, não somente dentro do enlace familiar, mas também da construção social.
Eu queria saber da senhora qual a importância da família na construção, dona Wanda, de uma sociedade mais justa e igualitária. Já que a senhora faz parte de uma família tradicional que enraizou e ainda passa para os seus, né, atuais descendentes a importância da família. Como é que a senhora analisa a importância da família na sociedade mais digna? Olha, a nossa formação foi sempre direcionada para uma vida de trabalho. Uma vida de trabalho em diversos setores. Meu pai valorizou muito a questão do trabalho na nossa vida, porque o trabalho dignifica a pessoa. Ela é capaz de se independizar, ela é capaz de se construir, de se realizar e transmitir para o outro alguma coisa melhor. E eu observo que na minha família, nós, através do nosso trabalho, nós podemos construir, sim, uma sociedade melhor, uma sociedade igualitária. Então, você vê, nós temos na área da saúde diversos médicos, dentistas, enfermeiras, aliás. Na área da educação, nós temos muitos professores, já fomos professoras. Na área do comércio, da empresa, nós temos alguns que trabalham na área comercial. Nós temos na parte da agricultura, da pecuária, tivemos 2 irmãos que trabalharam muito nessa área, que possibilitaram renda para o município. Então, você observa que, através do nosso trabalho, nós podemos construir uma sociedade mais justa e mais igualitária, porque nós estamos rendendo para o município, pagando nossos impostos, contribuindo com a sociedade. Né? E eu também agora no setor do cartorário. Bem, antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer mais uma perguntinha para a senhora. Vamos lá. Eu queria saber da senhora, dona Wanda, que tem uma experiência bastante grande de visão de mundo, como é que a senhora enxerga o mundo atual? Como é que a gente pode interpretar as vivências do dia a dia e o que é preciso resgatar e manter o que tornou necessário mudar para a gente se adaptar às mudanças? Suas perguntas sempre foram preciosas e profundas. E não é tão fácil responder a tudo que você me pergunta, não. Você está de parabéns com as suas perguntas. Obrigado. Então, eu vejo o mundo com os seus pontos positivos e negativos, porque nós somos pessoas humanas. Então, já na nossa natureza, nós carregamos o negativo e o positivo. Então, o mundo é a nossa manifestação. Então, no mundo também existe parte negativa e parte positiva. Na parte negativa, eu vejo o mundo hoje muito materialista, em que existe uma corrida para o material, para o dinheiro, para acumular riquezas, para em busca de tesouros, podemos dizer assim. Vejo o mundo também de uma forma assim, individualista. Aquilo que eu conquisto, eu quero para mim. Então, à medida que você se individualiza, o mundo torna-se pequeno e não vale a pena ter essa visão, essa dimensão, aliás. Vejo também que o mundo está sendo muito imediatista. E a gente percebe isso nas crianças, hoje, nos adolescentes. Os resultados têm que ser muito imediatos. Então, não espera, não pensa, não reflete, se atira de uma tal forma numa ação sem calcular muito bem, não é? E aí o retorno pode ser prejudicial. Mas também tem a parte positiva, né? Desse desenvolvimento tecnológico maravilhoso que dá uma segurança muito grande,
para as pessoas, a parte mecânica teve um desenvolvimento muito grande. Na área científica, o desenvolvimento científico é assustador, né? Que trouxe tantos benefícios para a saúde, para o bem-estar da população, não é verdade? Então, nós não podemos desconsiderar tudo isso. Agora, você me falou que o que a gente não pode descartar. Exatamente. Não é? Nós não podemos deixar de lado os valores universais, que a gente percebe, não é? Que muitos estão sendo colocados em segundo plano. E os valores universais são para sempre, não é? E esses valores estão estruturados onde? Nos preceitos evangélicos. Eles não mudam. Eles são para o mundo todo e para toda a eternidade. Então, isso nós não podemos deixar morrer. Importante. Não é? Para perguntas complicadas, respostas fantásticas. Bem, conversamos com a dona Wanda Olivotti, que representa uma das famílias mais tradicionais aqui da cidade de Extrema. Dona Wanda, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença conosco aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigado obrigada por esse bate-papo super descontraído e super interessante que conta um pouco da história da nossa cidade e principalmente da família Olivotti. Muito obrigada. Eu que fico gratificada e gostaria de que as pessoas que nos estão ouvindo, não é, refletissem um pouquinho e nos considerassem como umas pessoas amigas e agradecidas a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, dona Wanda. E obrigado a você também que acompanhou mais esse super bate-papo aqui no nosso programa. Até o nosso próximo Câmara Entrevista. Um abraço. Tchau.